Irmãos, levanta a sua cabeça. Abra os olhos. Eu estava em Israel no mês de maio e o Brasil de cabeça para baixo. Até hoje, mais ou menos, uns 30 milhões de pessoas desempregadas, fora aqueles que já não trabalhavam, jovens, pessoas da terceira idade. E lá nós nos reunimos em vários lugares orando pelo Brasil. Orando. Diga para os vocês, Jeová Jiré mudou para o Brasil. Repete para ouvir aí, vamos lá. Não olha para assim, Jeová Jiré mora lá na minha casa. Em nome de Jesus. Agora, lá em Israel, Deus colocou no meu espírito e disse, Jerônimo, profetiza que 2018 será o ano do profeta Ageu. 2018 será o quê? Dá um grito aí, será o quê? O ano do profeta Ageu. Agora, olha aqui nos meus olhos, olho no olho. Por que o ano do profeta Ageu? Por quê? Está preparado aí para ouvir churrasco espiritual? Olha bem, eu vou resumir. A casa de Deus estava em ruínas, o templo, a casa de Deus. E o profeta Ageu reúne a nação de Israel, porque ele era o pastor da nação naquela época. E ele mostra para toda a nação de Israel o estado que estava a casa de Deus, em ruínas, diz a Bíblia. E ele, no livro do profeta Ageu, que tem 2 capítulos, pequenininho, e você lê ele com 5 minutos, ele repete 25 vezes, assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele mostra para Israel, para a nação de Israel, e dizendo, enquanto a casa de Deus estiver em ruínas, o Senhor dos Exércitos vai reter o orvalho do céu, não permitirá que árvore nenhuma dê fruto, não permitirá que animal nenhum dê cria, e não permitirá que trabalho das mãos de homem nenhum prospere. E quem estava colocando aquelas restrições não era Satanás, era o próprio Deus. Era Deus que estava dizendo, eu estou dizendo para Israel, que enquanto a minha casa estiver em ruínas, eu vou reter o orvalho do céu, as árvores não darão fruto, animal nenhum dará cria, e trabalho da mão de homem nenhum prosperará. Agora, olha aqui nos meus olhos. Eu vou te ensinar um segredo. Você deveria ter várias Bíblias na sua casa, porque tem várias traduções. E muitas vezes você lê uma passagem da Bíblia, um texto, um livro da Bíblia, e você não tem muito entendimento daquilo. Mas se você lê numa tradução mais moderna, ou uma tradução original segundo o hebraico ou o grego, você vai abrir a sua mente e vai ter um entendimento violento. Por isso que eu tenho muitas Bíblias e eu faço pesquisa, de aprofundar, de ter entendimento. Então, olha bem, preste atenção. Quem determinou, Ageu diz assim, Israel, assim diz o Senhor dos Exércitos, enquanto a casa de Deus estiver em ruínas, Ele vai reter o orvalho do céu,
árvore nenhuma dará fruto, animal nenhum dará cria, e trabalho da mão de homem nenhum prosperará. Agora olha aqui nos meus olhos. Eu não sei se você vai ter condições de entender o que eu vou dizer aqui. A Bíblia diz que quando o profeta Ageu desafiou Israel a vir no altar entregar o sacrifício para tirar a casa de Deus das ruínas, para sustentar a casa de Deus, eu vou começar bem devagarzinho para você entender. Quando o profeta Ageu desafiou a nação de Israel e disse: Israel, todo homem e toda mulher que vier no altar trazer ouro, prata, madeira, enfim, tudo que for preciso, para tirar a casa de Deus das ruínas. Olha o que Deus fez. A Bíblia diz em Ageu 2:1-14, ele fala assim, olha aqui nos meus olhos, ele fala assim, que o Senhor não é coisa de homem. Quando ele desafia Israel ao sacrifício, a Bíblia diz que o Senhor suscitou o Senhor injetou dentro de cada homem, começou assim, e quando Ageu desafia Israel ao sacrifício para tirar a casa de Deus das ruínas, o Senhor, olha aí, não é o homem, o Senhor desceu do céu e suscitou e injetou dentro do governador, dentro do sacerdote e dentro de cada homem o espírito do sacrifício. Não, eu vou começar de novo. Para você entender. Quando Ageu desafia Israel a vir no altar, entregar o sacrifício para tirar a casa de Deus das ruínas, a Bíblia diz que quando ele pregava, estava lá o governador, estava lá o sacerdote, estava lá os maiorais e os menorais, se eu posso assim dizer, os menores. E a Bíblia diz que o Senhor desce do céu e injeta dentro do governador, dentro do sacerdote, o espírito do sacrifício. E diz a Bíblia que todo mundo dominado pela fé do sacrifício saiu dali e começou a trabalhar de maneira violenta para levantar a casa de Deus. Então, o que fez o governador, o sacerdote, cada homem e cada mulher vir no altar, é porque Deus desce do céu. Ô Jesus, Deus desce do céu e injeta dentro deles, diga assim, o espírito do sacrifício. Podia ouvir, vamos lá. E diz a Bíblia que todo mundo se puseram ao trabalho da casa do Senhor, seu Deus. Então, quando você vem no altar entregar o seu sacrifício, o seu dízimo, é porque Deus injetou em você a fé do sacrifício, o espírito do sacrifício.
Eu vou dizer, isso é porque Deus já desceu do céu e injetou dentro de você o espírito do sacrifício, a fé do sacrifício. Agora, assenta aí. Pergunta para o seu irmão assim, o que eu ganho com isso? Não, pergunta para ele aí, vamos lá. Não, olha para ele assim, o que eu ganho com isso? Então, preste atenção, você não tem entendimento do que o sacrifício produz. Por isso que a falta de conhecimento te destrói. A falta de conhecimento de Deus é que arrebenta com você. Pastor, eu recebi o espírito do sacrifício, a fé de sacrificar. Deus desceu do céu e injetou dentro de mim a fé do sacrifício, o espírito do sacrifício. Joel 1,14. E aí eu comecei a trabalhar violentamente para sacrificar. Aí o profeta Joel, o profeta Ageu, ele fez duas promessas separadas uma da outra. Primeiro ele disse assim: todo homem, assim diz o Senhor dos Exércitos, todo homem e toda mulher que recebeu o espírito do sacrifício, a fé de sacrificar, ele vai viver, ele verá com seus olhos, Deus vai derramar sobre ele o orvalho do céu, ou seja, a provisão diária. Não vai faltar nada para ele. Segundo, ele verá que as árvores voltarão a dar fruto. Tudo que ele fizer vai dar fruto. Terceiro, ele verá que os animais voltarão a dar cria. Ele verá os seus bens se multiplicar sobre a face da terra. E ele verá com os seus olhos o trabalho das suas mãos prosperar. Agora, você acha que Deus parou aí? Talvez na sua Bíblia, Ageu 2,9, você só vai ler o que eu estou falando se você pegar no original do hebraico. Ele disse assim: quando a minha casa estiver de pé, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira casa. Diz o Senhor dos Exércitos: e eu darei repete aí, vamos lá. Ele diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, e eu darei. Eu começo a temer, diz o Senhor dos Exércitos, e eu darei ao homem que veio no altar sacrificar. Eu darei a ele saúde perfeita. Darei o quê? Bem-estar geral. Repete aí, vamos lá. E vida abundante. Não. Eu vou falar devagarzinho para você entender. Depois que ele profetiza lá no primeiro momento, o homem que sacrificar, o homem que tiver dentro dele o espírito do sacrifício, a fé de sacrificar, ele vai ver o orvalho do céu derramar a provisão diária, ele verá as árvores voltar a dar fruto, os animais voltarão a dar cria, e o trabalho das suas mãos prosperar. Mas aí ele não para não. Lá no finalzinho ele fala assim: ei, agora que a minha casa está erguida, por causa do sacrifício de muitos, eu darei a este, eu, Senhor dos Exércitos, darei a eles saúde perfeita,
bem-estar. Olha aqui, está escrito exatamente assim: bem-estar geral. Bem-estar? E ele termina dizendo assim: e vida abundante em todo o trabalho das suas mãos. Só quem é vivo da glória. 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 Senta aí. Então, qual é a diferença do descendente de Abraão quando ele lê isso, daquele que não é descendente que lê? Eu não estou pregando para incrédulo, eu estou pregando para descendentes de Abraão. É a glória! Diga assim: saúde perfeita. Já vou ouvir, vamos lá. Bem-estar geral e vida abundante. Diga assim: toma essa, diabo. Senta aí. Então, presta atenção, levanta a sua cabeça. Interessante. Não é pelo muito pregar, não é pelo muito falar. Eu posso pregar aqui a mensagem mais linda do mundo sobre sacrifício. Eu posso pregar, eu posso trazer com o maior pregador do mundo. Não adianta. Só sacrifica aquele que Deus desce do céu e injeta dentro dele, o espírito do sacrifício. A fé para sacrificar. Vou repetir. Por isso que eu fico tranquilo comigo. Quando você rejeita, não é problema meu. Porque o espírito do sacrifício só é injetado, a fé para sacrificar, em quem é descendente de Abraão. Você está ouvindo? Então diga para o som assim: fica tranquilo, meu irmão. Fica calmo, não fica constrangido, não. Essa promessa é só para os descendentes de Abraão. Quem é descendente de Abraão aí, dá glória a Deus aí.